Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos trazer uma informação muito importante que lesa muitos segurados, sem saber que estão sendo lesados. Por isso é bom você acompanhar esse vídeo até o final para entender sobre o que nós vamos falar e a importância dessa informação para você não ser iludido, para você não ser enganado. Lembrando, nós vamos falar aqui de pessoas que estão empregados e daqueles que estão desempregados. Então é muito importante, porque é um número de pessoas muito grandes e dessegurados que precisam saber dessa informação. Nós vamos falar aqui, como vocês viram no título, B31, B91, B92, B93, B94. Calma, isso não é jogo de bingo, não. Alguém aí fez bingo? Então não é. Nós vamos falar que tudo isso são siglas do INSS e muita gente não sabe o que é. E cada uma delas é específica para cada espécie de benefício. Agora, será que sempre o INSS ele concede, através dessas siglas, o benefício correto para você? Você sabia que existem diferenças dentro de um mesmo auxílio? Por exemplo, o auxílio-doença, ele tem outra classificação também, que é muito importante e é muito mais vantajosa. Por isso, muitas vezes, o segurado ele é enganado. O segurado age de má fé contra esse segurado e ele acaba perdendo direitos, e dinheiro que poderia estar ganhando, entrando no seu bolso, que é justiça o nome disso, tá? Porque ele pagou para ter direito. Então nós vamos abrir os olhos agora de todo mundo com essa informação para que você não caia e não seja enganado, tá? Como nós falamos aqui, o INSS ele identifica benefícios através de sigla. Nós brincamos agora aqui com relação ao bingo. O que é o B31? O B31 é o auxílio doença comum. E o que é o B91? O B91 é o auxílio doença acidentário. Poxa, mas os dois são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, tá? Tem diferenças e uma diferença enorme. Agora nós falamos, o B92 é a aposentadoria por invalidez acidentária. Olha aí, também tem diferença de uma aposentadoria por invalidez comum para a aposentadoria por invalidez acidentária. O B93 se refere à pensão por morte acidentária. Nós não vamos falar, mas isso fica a título de informação. O que é a pensão por morte acidentária? É aquele que o segurado faleceu dentro do trabalho, por causas do trabalho. Por exemplo, essas pessoas que operam máquinas pesadas, acontece algum acidente de uma máquina dessa cair em cima, algo nesse sentido, tá? Então, ele é identificado, essa pensão por morte, pelo B93. E o B94 é o auxílio acidente, que nós já falamos. Apesar do funcionário estar de auxílio doença, ele pode ter alta, mas se ele ficar com uma lesão permanente, que de alguma forma vai causar algum prejuízo, tanto na vida pessoal ou na vida trabalhista dele, ele tem direito a receber o auxílio acidente, tá bom? Mas nós vamos falar especificamente aqui da diferença do B31 e do B91, que é muito importante você saber. E por que existe essa diferença? Bem, o auxílio doença comum é aquele que todo mundo sabe. Ele é de natureza, por exemplo, de um acidente, de uma lesão, de um fato ocorrido que não esteja relacionado ao seu ambiente de trabalho. Você pode ficar doente, por exemplo, e ter direito ao auxílio doença, sem ser um auxílio doença que te dá direitos, por exemplo, como o auxílio doença acidentário. Por exemplo, você tem dengue, você tem uma pneumonia, você tem algum tipo de doença comum que vale afastar temporariamente das suas funções habituais. O auxílio acidente, ele é diferente, tá? O auxílio acidente, ele ocorre dentro da empresa, ou mesmo, muita gente não sabe, o trajeto de ida ou o trajeto de volta. Qualquer coisa que você comprovando, é claro que você estava indo para o seu trabalho ou retornando do seu trabalho para a sua residência e acontecer algo com você, é considerado ainda um acidente de trabalho. O que acontece? O auxílio doença comum você vai receber prazo determinado. Você é empregado, você deixa de receber diversos benefícios no auxílio doença comum. Por exemplo, o fundo de garantia, ele não é depositado. O auxílio doença, ele deixa a empresa isenta. O auxílio doença comum deixa a empresa isenta de diversas responsabilidades. Por isso, o que acontece?
O empregado ele se machuca muitas vezes dentro da empresa e a empresa se nega a fornecer a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Por quê? A diferença e o auxílio doença acidentária é exatamente essa. A empresa ela tem responsabilidade sobre tudo o que acontece com o funcionário, além de cumprir com relação, por exemplo, a 100% dos valores integrais que esse funcionário recebe, cumprir com tratamento, ajudar esse funcionário, dar estabilidade para esse funcionário. Então, muitas empresas se omitem na hora de fornecer, por exemplo, esse documento, que é o comunicado de acidente de trabalho, para o INSS, e colocam ali como se fosse um auxílio doença comum. Com isso, o segurado perde dinheiro, o segurado perde direitos, não tem estabilidade. Lembrando, pessoal, que o trabalhador facultativo, tá? Aquele contribuinte individual, ele não tem direito ao auxílio doença acidentário, tá bom? Inclusive, o auxílio doença acidentário, ele é isento de qualquer tipo de carência, tá? O funcionário pode ter entrado na empresa uma semana, ter uma contribuição paga, qualquer coisa que lhe acontecer, ele pode já entrar no INSS recebendo que não tem carência. Agora, uma coisa muito importante, existem doenças, desde que sejam doenças que você ainda não tinha, antes de fazer parte do regime geral da Previdência Social, uma doença que apareceu depois que você começou a trabalhar. Essa doença é considerada uma doença ocupacional. O que é isso? É uma doença que você adquiriu devido às suas funções. Isso acontece muito com pessoas que trabalham em ambiente insalubre e periculoso. Por que existe a aposentadoria especial? Exatamente por isso, pelo risco que essas pessoas se colocam. Por exemplo, mexer com coisas radioativas, mexer com produtos químicos muito fortes. Quem trabalha, por exemplo, em mina de carvão, né, nós já ouvimos falar, hoje é mais difícil, mas existia uma época que as pessoas morriam com diversos problemas respiratórios. Por quê? Porque ficavam dentro de uma mina de carvão o dia inteiro, lá com a picareta quebrando e aquela poeira, Existem diversos tipos. Então, quando existe uma doença ocupacional, a responsabilidade da empresa aumenta muito mais, porque ela pode chegar ao ponto de ter que indenizar. E a indenização não é pouco. É feita uma projeção de vida, é feita uma projeção, por exemplo, dos filhos, de toda a família, não é coisa para se desprezar, não. E as empresas, é lógico, né? Elas não querem esse tipo de responsabilidade. Nós falamos aqui, né? Muitas vezes a pessoa ela retorna de um auxílio doença comum e não precisa ficar muito tempo, não, 2, 3 meses afastado. Quando retorna, a empresa já achou uma justificativa para querer se livrar daquele funcionário. Não dá mais valor àquele segurado. Quer dizer, ele não tem direito nem a ficar doente, ele só tem direito a contribuir com o INSS. Então isso acontece muito e eu tenho certeza que aqui do outro lado aqui da tela, você que está me assistindo, você está se identificando com isso. Então, o que você deve fazer? Você pode requerer, dentro do próprio INSS, uma avaliação, mas você vai ter que provar, por exemplo, que esse auxílio doença comum que lhe foi dado, ele está errado. Essa espécie 31, ela não identifica realmente a sua lesão, ela não identifica o seu estado. E você teve essa doença que deixou afastado comum exatamente porque houve um problema devido à sua ocupação, devido ao seu trabalho. Uma faxineira passa o dia inteiro fazendo todos os dias as mesmas coisas. Ela faz movimentos repetitivos, ela pode ter lesão de tendão, ela pode ter diversos problemas, pode ter problema na coluna, diversas coisas podem causar. Isso é considerado um auxílio acidente acidentário, que garante todos os direitos daquele trabalhador. Como eu falei, a empresa é obrigada a arcar com tratamento, com fisioterapia, com o que for necessário. Por isso que as empresas fogem dessa responsabilidade. Agora, o que acontece? A aposentadoria por invalidez, muita gente não sabe. Existe a aposentadoria por invalidez, como nós citamos aqui, acidentária. O que é a aposentadoria por invalidez acidentária? É aquela que o fato ocorreu dentro da empresa e a pessoa ficou... E esse segurado ficou impossibilitado de continuar exercendo a sua função ou qualquer outro tipo de atividade.
e o fato acontecido dentro da empresa ou no trajeto é identificado como aposentadoria por invalidez acidentária. Essa aposentadoria por invalidez, no caso, por exemplo, se perder um membro, perder o movimento numa parte do corpo, ela gera uma indenização muito grande. Então as empresas levam muito a sério. Não é à toa que existem, né? O gerente lá de acidente de trabalho, as empresas se preocupam muito com isso, porque além de deixar o funcionário afastado, e o custo é muito alto, porque gera uma indenização. Então, quando o funcionário se aposenta, por exemplo, por invalidez acidentária, ele tem também todos os direitos dele garantidos. Diferentemente, por exemplo, da aposentadoria por invalidez comum. A reforma da Previdência teve uma grande modificação. Eles vão juntar todas as contribuições e tirar uma média dessas contribuições na aposentadoria por invalidez comum e vai chegar a 60% do valor em média nesses cálculos que eles fazem no INSS. Então, o aposentado por invalidez comum, depois da reforma da Previdência, ele tem uma perda salarial. Já esse aposentado por invalidez acidentária, ele não tem nenhum tipo de perda. É possível você pedir, como eu falei, no INSS, requerendo essa mudança de espécie, de 31 para 91. Caso você não consiga no INSS, você pode entrar na justiça, desde que você consiga amealhar diversas documentações, diversas testemunhas que comprovem que realmente você não tinha o problema, você passou a ter aquele problema, aquela lesão, aquela doença devido à sua ocupação. Quer dizer, é uma coisa que não é muito fácil, né, pessoal? Para nós conseguirmos nossos direitos aqui no Brasil, é que eu já falei, a gente tem que ajoelhar no milho, né? Tem que se matar para conseguir provar que está falando a verdade, né? Enquanto isso, tem um monte de mentiroso falando um monte de bobagem e as pessoas acreditam, muitos acreditam e deixam passar. Então, você pode recorrer à justiça, sim, para modificar, para fazer a conversão desse benefício, tá? De auxílio-doença comum para o auxílio-doença acidentário. Mas junte toda a sua documentação, tudo que comprove, inclusive antes, né, o trabalho que você exercia, antes de estar fazendo essa atividade que lhe trouxe esse problema ou essa lesão, para comprovar que você não tinha isso antes de ingressar nesse tipo de atividade. Tudo isso é muito importante, tá? Mas é possível. Vai demorar um pouquinho a entrar na justiça, requerer todos esses seus direitos? Vai. Mas vale a pena que lá no final ela gera também o acúmulo de atrasados, tá? Sendo comprovado e a decisão sendo favorável a você, você vai ter um bom dinheirinho para receber, vai acertar tudinho e vai ter os seus direitos garantidos, que é muito importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido um alerta, porque eu tenho certeza que tem muitos segurados que estão aqui me assistindo agora, que estão nessas condições. Se você está a primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Gostou do nosso trabalho? Dá um likezinho no vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque os algoritmos do YouTube vão entender que é um vídeo importante, que é uma informação importante, e centenas, milhares de pessoas, como você estava agora há pouco precisando de uma informação, também estão precisando que essa informação chegue até elas, para que elas possam solucionar os seus problemas, para elas possam seguir o seu caminho, seguir em frente. E você simplesmente com uma atitude dessa, de graça, se inscrevendo, ativando o sininho, curtindo o vídeo, você não paga nada por isso e vai estar ajudando, vai estar colaborando com outras pessoas. Essa é uma atitude muito bacana, é uma atitude muito legal. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, entendido o quanto foi importante trazer essa informação para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que nós vamos responder assim que possível. O meu muito obrigado. Desejo que Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias, a sua casa e a vida de todos. Um forte abraço e até os próximos vídeos.